Olá, seja bem-vindo ao meu canal A Arte da Sonoplastia. Meu nome é Marcos Aba. Esse é um projeto que foi contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura, Lei Paulo Gustavo, através da Prefeitura de Palmas, Fundação Cultural de Palmas e também através do Ministério da Cultura, Governo Federal. Seja bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre o plugin mais utilizado em produção, tanto produção musical, para tudo, que é o equalizador. Como que eu trabalho com o equalizador? Equalizando aí uma locução. Eu gravei uma locução com a minha voz aqui, nós vamos equalizar ela. Eu vou te explicar alguns parâmetros que eu utilizo, Onde estão as frequências mais legais para você atenuar, como que eu faço para cortar alguma frequência indesejável, ok? Não tem como produzir nada sem entender a parte de equalização. Então, fique aí, curta esse conteúdo e se ele for relevante para você, não deixe de se inscrever no canal, ok? Beleza? Vamos lá então, vamos abrir o Reaper aqui. Na última aula nós falamos sobre o plugin Gate, E hoje a gente vai falar sobre o plugin de equalização, tá bom? Vamos falar sobre equalizador. Eu vou abrir aqui o próprio equalizador do Reaper, Que é o software que eu uso. O EQ do Reaper. Tá aqui ele. Eu gravei, Quem assistiu às últimas aulas lembra que eu gravei uma locução falando sobre o meu canal. Usei esse microfone aqui mesmo. Vamos ouvir um trecho. Olá, seja bem-vindo ao meu canal, A Arte da Sonoplastia. Aqui você fica sabendo tudo sobre as principais ferramentas para produzir áudio, Então, essa locução eu gravei, aqui nesse microfone. Eu não sei se você percebeu, mas tem uns puffzinhos, Uns puff, que acontece quando você grava sem pop filter ou sem uma espuma no microfone, ou às vezes está utilizando um microfone mais simples, Então isso ocorre sempre que a gente não tem esse cuidado de gravar com pop filter. Se você vai trabalhar de forma profissional, é importante que o locutor ou o cantor que vai gravar o seu conteúdo para edição, ele grave num lugar bom, num estúdio, num lugar que tem uma acústica boa, num bom microfone e sempre utilizando o pop filter, que é aquela telinha que fica na frente da boca ali do locutor, do cantor, entre o cantor e o microfone. É justamente para impedir esse ar, que sai da voz. Quando nós conversamos, falamos ou cantamos, nós emitimos muito ar da nossa boca. E esse ar, quando de forma brusca, ele causa esses puff, na gravação, no áudio. Então, a incidência de ar que sai da voz, Então, esse vento soprado, vai causar esses puffs. Então, é sempre bom ter esse cuidado. Então, já é uma dica aí a mais para você ter com relação à captura do seu áudio, da sua locução, tá bom? Bom, eu estou com o equalizador aberto aqui. Olá, seja bem-vindo. E aqui o equalizador já está me mostrando, aqui no seu gráfico, as ondas aonde está passando as frequências da minha voz. Olá, seja bem-vindo ao meu canal, A Arte. E dentro do equalizador, de uma forma simples, o que você tem que entender, o primeiro caso que você tem que entender é que o equalizador, ele te mostra a região grave, a região médio e a região aguda. Então vamos imaginar, esse ponto aqui, o número 1, ele está na região, ele controla a região grave da sua voz, da sua mix, de tudo que você for fazer, até mesmo de um instrumento. Então isso aqui você aguça o volume do grave ou corta o volume do grave. Tá bom? Então, observa só, eu tirando o grave da minha voz. Olá, seja bem-vindo ao meu canal, A Arte da Sonoplastia. Aqui você fica sabendo tudo sobre as... Então, eu retirei as frequências graves. Vou aguçar. Olá, seja bem-vindo ao meu canal, A Arte da Sonoplastia. Aqui você fica sabendo... Então, o que eu fiz? Eu atenuei, aumentei o volume do grave e do grave na região ou cortei o volume do grave. E nessa região central aqui é região média, Olá, seja bem-vindo ao meu canal, A Arte da Sonoplastia. Aqui você fica sabendo tudo. Então eu posso
adicionar volume nessa região ou tirar. Da mesma forma que na região aguda também, ó. Olá, seja bem-vindo ao meu canal, A Arte da Sonoplastia. Aqui você fica sabendo tudo sobre as... Então, muitas vezes a gente, de forma popular, a gente fala, dá mais brilho na minha voz, né? Então, o brilho é esse agudo, é o volume das frequências agudas, né? Numa mixagem. Claro que também nós temos o que nós falamos que é os médios graves e os médios agudos, que fica então entre o agudo e o médio, nós temos uma região aqui, ó, médio grave. Eu cliquei 2 vezes aqui e criei um ponto, né, para trabalhar essa região. E da mesma forma, entre o grave e o agudo também eu tenho o médios graves. É importante também você conhecer os cortes, né? Essas, vamos dizer assim, essas ferramentas, que é o low shaft, right shaft, bend, low pass, right pass. O que acontece? Quando você vai fazer uma diminuição do volume em alguma área da frequência da sua voz, então vamos imaginar aqui na região médio. Então eu estou utilizando aqui, ó, o bend. Então eu posso aumentar essa área de corte ou diminuir, tá vendo? Aumentar ou diminuir. E o bend me fez essa curva, né? Parece aí um sino, né? Então eu posso cortar. Isso por quê? Porque às vezes você está fazendo uma mixagem e o corte ele tem que ser bem curto, né? Ele não pode pegar tanta frequência. Então você diminui, né, a quantidade, né, de corte que você quer fazer. Na verdade, se não é a quantidade de corte, o tamanho, né? Até onde as frequências que você quer retirar ou tirar ou colocar, né? Então, para cima eu estou colocando. Olá, seja bem-vindo ao meu canal, A Arte da Sonoplastia. Ou aqui, retirando, você né? fica sabendo. Aqui uma forma melhor, aqui na região aguda, ó. Eu vou diminuir aqui o tamanho do corte. Olha só. Olá, seja bem-vindo ao meu canal, A Arte da Sonoplastia. Aqui você fica sabendo tudo sobre as principais... Aumentar o volume nessa frequência aqui de 10K, né? Olá, seja bem-vindo. Mas eu poderia, em vez de aumentar, diminuir. Olá, seja bem-vindo ao meu canal, A Arte da... Então, o que vai fazer o equalizador? Vai fazer isso, vai aguçar, tirar. Isso por quê? Imagina, toda vez que chegar uma locução para você, você tem que observar essa locução. Ou esse instrumento, ou quem cantou. Porque muitas vezes o cantor ou o locutor tem já a voz muito grave. Se naturalmente já é muito grave, então, ok. Talvez eu vou ter que colocar frequências, aguçar as frequências mais agudas, para trazer mais brilho, né? Para trazer mais clareza. Mas às vezes o cantor, o locutor, tem uma voz muito anasalada, né, que pega muito, captura muito médios, então talvez eu vou ter que cortar esses médios, né? Ou então é uma cantora que canta muito agudo, extremamente agudo, então eu vou ter que atenuar esse agudo também e colocar um pouco mais de grave, justamente trazendo o quê? Um equilíbrio dessas 3 frequências, do grave, médio e agudo. Outra coisa que você precisa saber é que na região de voz, essa parte aqui que a gente chama de subgrave, que vai do 0 aos 50, aos 100 Hz, muitas vezes ela nunca vai ser perceptível. Então, o corte aqui na região grave, ele precisa ser feito de cara aqui, ó. Porque, olha só, eu vou colocar, deixa eu abrir esse preset aqui que está mais pronto, né? Então, eu já falei sobre preset, são essas configurações que já vêm de fábrica. E eu gosto muito desse aqui, ó, Read Mail Vocal, porque ele já traz um corte aqui na região grave, atenuando um pouco da região médio grave e da região médio agudo, entendeu? Então essa região aqui, ó, que vai de 50 a 100 Hz, né? Você tipo assim, é sujeira. Nenhum ouvido humano vai ouvir essa região, que é um grave mais direcionado para contrabaixo, bumbo de bateria, é um subgrave, a voz não alcança essas frequências. Então, você pode perceber, eu vou retirar até aqui mais ou menos 150 Hz
e você vai ver que a minha voz não vai mudar. Olha. Olá, seja bem-vindo ao meu canal, A Arte da Sonoplastia. Aqui você fica sabendo tudo sobre as principais ferramentas para produzir. Então essa região, vamos dizer, é sujeira. Assim também nessa região extrema aguda aqui, ó. Muitas vezes a voz não chega aqui e o ouvido humano não vai ouvir essas frequências. Então o que a gente faz? A gente já faz o corte delas, diminui elas. Por quê? Porque isso aí é sujeira, é algo que está ali sem necessidade. Então eu já faço o corte logo. Então, o que eu te aconselho? Deixar sempre a sua voz entre 100, né, para mais de 100 Hz aqui, ou 150, até se beirando aqui, ó, vamos pôr aqui 15K, 18K, entendeu? Ou seja, a voz vai estar sempre nessa região aqui, ó, de grave, médio, grave, né? E médio agudo e agudo. Não no extremo agudo aqui, né? Não no extremo agudo. Então, olha só, isso aqui tudo foi um corte que eu fiz, deixando a minha voz sempre nessa parte de equalização. Olá, seja bem-vindo ao meu canal, A Arte da Sonoplastia. Aqui eu vou observar o quê? Alguma frequência que indesejável, né? Pode ser que a gravação venha flat e você não tenha que fazer muita coisa. Ela já está agradável. Mas então, o que eu posso aguçar aqui? Um pouco mais de grave, né? Deixa eu diminuir esse corte aqui. Ó. Olá, seja bem-vindo ao meu canal, A Arte da Sonoplastia. Aqui você fica sabendo tudo. Então aqui perto de 300 Hz, ó. Eu deixei um pouco de grave. Olá, seja bem-vindo. E aqui, em torno de 5K, eu vou aguçar também. Olá, seja bem-vindo ao meu canal, A Arte da Sonoplastia. Entre 5 e 10K, eu agucei aqui. Olá, seja bem-vindo ao meu... Você começa já a ouvir o S da voz. Entendeu? E isso é bom, porque está trazendo aqui clareza para a voz. Nessa região médio, você vai ouvir também, porque às vezes... o corte, a frequência, como eu te falei, às vezes a voz é muito anasalada, né? Então às vezes necessita fazer algum corte, né? Vamos ouvir? Olá, seja bem-vindo ao meu canal, A Arte da Sonoplastia. Aqui você fica sabendo tudo sobre as principais ferramentas para produzir áudio, tanto para agências de publicidade, rádio, TV. Eu vou fazer um pouquinho desse corte aqui, que é um som ficou meio enlatado nessa região aqui, ó. Observa. Olá, seja bem-vindo ao meu canal, A Arte da Sonoplastia. Aqui você fica sabendo tudo sobre as principais ferramentas. Ficou mais clara a voz. Então, aqui é muito simples. Eu praticamente já deixei a minha voz equalizada, tirando aquilo que eu não gostaria que tivesse e aguçando, né, trazendo clareza naquelas regiões que eu acho que é interessante ficar. E claro, você, ao adicionar a trilha, você vai tendo outra percepção também sobre a voz, né? Se é a trilha, porque a trilha sonora, ela já tem ali todos os instrumentos, então ela está emitindo sons de grave, médio, agudo. Então você vai ouvir a trilha, ouvir a voz e perceber se a voz está bem clara juntamente com a trilha. Olha só. Olá, seja bem-vindo ao meu... Deixa eu baixar um pouco essa trilha. Olá, seja bem-vindo ao meu canal, A Arte da Sonoplastia. Aqui você fica sabendo tudo sobre as principais ferramentas para produzir áudio, tanto para agências de publicidade. Ou seja, a voz já está bem clara, só o fato de eu ter colocado o EQ. Então, gente, eu falei sobre equalização aqui, né? Eu usei o plugin do próprio Reaper. Você instalou o Reaper aí e já tem esse plugin lá. Claro que você tem N empresas, né? Vários tipos de equalizador. Eu até aconselho você a estudar um pouco mais sobre isso, que tem vastos conteúdos sobre equalização. Não deixe de aprender sobre esse processo de equalização, tá bom? Então vamos para o próximo conteúdo, que eu acho que também vai ser muito importante. Nós estamos colocando, empilhando esses plugins um a um aqui na nossa mixagem. Então vamos para o próximo.